Salve! Você está no terceiro milênio. E a cultura do terceiro milênio é a cultura racional. Eu pediria aqui à nossa equipe alguns segundinhos, não mais do que 30 mil, para explicar a minha ausência nos últimos 5 vídeos, que a gente tem um corpo de matéria, e esse corpo de matéria de vez em quando sofre seus precalços, ou seja, uns probleminhas de saúde, melhor não detalhar. Então eu tive que me ausentar da última gravação e muitas foram as reclamações, porque nós gravamos 5 vídeos da última vez e eu acabei descansei, né, para a turma trabalhar aqui. Aliás, a equipe continua cada vez melhor. Então a gente fez mais ou menos isso. E relembrar que a minha situação pessoal, para não entrar naqueles detalhes, mas eu tenho um detalhe racional que se chama a estrada. Talvez vocês não saibam, mas quando eu comecei a divulgar a cultura racional em 1976, o João Cruz, o Mauro Guanabara e o Walter Campos faziam um programa na difusora Duque de Caxias. Carlinhos lembra, o doutor Carlos, porque Carlinhos naquela época ele era estudante, né? Então veio impulsivamente, mas o doutor Carlos naquela época ele já conhecia a equipe e eu fui agraciado, no caso a orientação, com um trabalho que eu levei escrito, né? Porque primeiro programa a gente tem que levar coisa escrita, no rádio, né? Ninguém sabia disso. E o título do assunto era exatamente a estrada. Então, como eu considero, de certa forma, a minha situação atual como que um retorno ou recomeçar, né? Naquela coisa mais bonita que a gente tem na vida, de confiança com o mundo racional, em que a gente tem aquela musiquinha, né? O Menino Rei, Menino Rei que chama. Ilumina eu, meu Pai, né? Até podia de repente ter ela aqui. Ilumina eu, meu Pai, que se aplica a todos nós. Quem te conhece balança, mas não cai. Então a gente balançou, mas não caiu. Não vou nem dar detalhes não, porque a coisa foi feia. Então, nós vamos começar com este assunto da estrada e ver que a estrada ela está um pouquinho mais para lá também e mais para lá. Ou seja, na história da humanidade a estrada é muito longa e adiante ela continua longa. Aí eu pediria à professora Nádia para ler um trechinho do Obras Primas que nos afirma isso. Por gentileza. Os filhos da tirania implantaram com o dia suas tropolias. Os filhos nas vagas ilusões com o livre-arbítrio, a quadrejante do egoísta, que estrangula-se por desconhecer o que é de Jesus amado, que é a estrada do avante para estancar todo este tanque das aventuras, que vos tomba a sepultura. Os filhos teimosos consistem na prole da aventura amarga. Não seja melezandores, que assim a hipocrisia Judas, doutor, concebeu para todos os filhos, que a segunda vez que Jesus amado veio à terra para dar lembrança aos filhos que desconheciam o princípio em que ele habitou com os filhos na terra. E os filhos fizeram a mesma coisa, pior ainda, como nos princípios, estrangulando o Pai amado sobre todos os martírios da cruz, por ignorarem o que estavam fazendo. Hoje sofrendo com o livre-arbítrio que tem e agora faltando com a obediência que Jesus vos revela toda a audiência, para que vós volveis as potências infinitas da terra e se unam todos por um e um por todos, para desvendarem todo este véu que vos cobre. Que a amargura acolhe todos esses nobres que não sabem o que são. Fogem das medidas do Pai por desconhecerem o que são, o que vão ser e o que foram. Porfírio, quando o Francisco de Assis diz aqui,
Os filhos da tirania implantaram com o dia suas tropolias. Resumindo, é o mundo espiritual atropelando, no caso, a humanidade, o desenvolvimento, que a humanidade seguiu o caminho de Jesus. Certo. Essa tropolia, né, seria a saída do nosso mundo racional, o passeio? Não, já foi aqui embaixo mesmo. Aqui embaixo porque mesmo. O mundo espiritual também veio de lá. Então, o mundo espiritual, os espíritos, são classes de vida, a gente sabe, porque uma infinidade de habitantes, cada um na sua classe de vida, e aí aqueles que ficaram se extinguiram no campo espiritual, eletromagnético, e aqueles que se extinguiram na matéria. Então, estes aqui são os espíritos, que formaram a direita, a esquerda, aí formaram todas as doutrinas, filosofias, etc. Tá bom? Bom, mas aí tem dois... Você quer destacar alguma coisa de importante? Não, esses filhos da tirania, eu achei que fossem os habitantes do mundo racional, os antepassados, já saindo da planície racional. São os espíritos. Depois ele dá o nome deles. Inclusive ali já tem um, Judas Doutor. Não é isso? É. Judas Doutor. O Judas Doutor, que é o chefe dessa trapelosofia. Muito interessante isso. Doutor Carlos, quer destacar alguma coisa muito interessante no que está aí? Faz favor. É verdade. A estrada racional. A estrada é um caminho. A humanidade vem vindo numa estrada desde que saiu do mundo racional, né? A descida foi até uma estrada em espiral, mas era deformando ainda, né? Quando ficou tudo aqui embaixo, começou uma estrada de subida. Mas aí vem os milênios, a evolução. E agora que a gente tem noção de como que foi isso, né? Voltando um pouquinho, década de 60, 70, tinha os hippies, eles estavam na estrada da vida, né? Diziam que era Easy Rider, Route 66, era aventura. Logo na obra, o Racional diz que tem uns que vivem de experiências, outros vivem de aventuras e outros vivem de pesquisa. Quem vive pesquisando já sabia que ia chegar à fase racional, porque já sabia que estava na estrada racional sem se conhecer, sem o conhecimento que dá aquele holofote para a gente ver a estrada toda, ver até onde que nós vamos chegar e vamos chegar, né? Então, as experiências, espiritismo, experiência, e as pesquisas tem dentro da parte filosófica e científica, e tem essa do espiritualismo, que cada um vai pesquisando e vai encontrando provas que a fase racional sempre Carlos, foi... Nesse trechinho que a Nádia acabou de ler, a professora Nádia acabou de ler, você identificou algo muito concordante com aquilo que nós conhecemos hoje? Com certeza, né? Com certeza. A estrada de Jesus amado é a estrada do avante, né? Isso o pessoal... E aquela frase? Segunda vez que o Pai amado vem à Terra? Não, isso é um dos destaques. Porque aqui ele diz que é a segunda vez. Mas nessa segunda vez ele deixou uma frase que muita gente repete e não sabe usar. Eu sou o caminho, sim, a verdade. Nessa segunda vez que o Pai amado vem à Terra, essa frase é lapidar, sim. Ele veio. Caminho, a verdade e a vida. A fase espiritual que Francisco de Assis nos afirma aqui é essa fase espiritual que nos remete a um acordo, né? A estrada tem um princípio, tem um fim, mas ela é muito mais longa do que tivesse começado agora. Quando eu fiz meu artigo lá em 1976, eu achei que a estrada começava aqui. Mas como? Claro, ela vem mais longe, você já acabou de destacar, né? Mais alguma coisa? Mas aí? Essa do caminho, a verdade e a vida, o problema, entre aspas, né, é o conhecimento da verdade, né? E a verdade vos libertará. Então, na linguagem místico-religiosa, a pessoa, se não tiver bastante cultura, ela se fanatiza fácil e não percebe que ela ainda não conhece a verdade das verdades. E tem, sim,
uma partícula da verdade que anima todos a continuarem com as suas experiências espirituais. Nada contra, mas é curso primário. Curso secundário, quando a gente tem o conhecimento com base lógica, aí sim, a gente está vendo a estrada, está vendo onde é mão, onde é contramão. Pode ir na contramão da estrada, a pessoa quer abusar do livre-arbítrio, estourar o Credit Karma e quer descer para a classe inferior. Paciência, papai respeita o livre-arbítrio, deixa, né? Então, essa estrada com base lógica, provas e comprovações, a pessoa vê a sinalização da estrada, sabe a velocidade que ela está com o seu carro humano, né, na sua mente, e, logicamente, o acelerado da mente é a ansiedade, o mal do século XX que piorou no XXI, é o pensamento inimigo do pensador. Está todo mundo com excesso de velocidade e batendo, e estourando o carro humano. Então, a estrada racional é base, lógica, provas, infinidade de comprovações e, principalmente, o conhecimento de cultura racional que está no livro Universo em Desencanto. E tem também aí o trechinho que ele consagra a fase racional. É um por todos e todos por um. Que antes, na fase espiritual, não vigorava este sentido. Então, a adaptação que a gente está falando, ou tentando comunicar, a estrada é como se ela fosse toda ainda pedra, brita ou barro, né? Tem a fase do barro, tem a fase da brita, e depois vem a fase do asfalto. Nós estamos no terceiro milênio, estamos numa terceira fase, então a vida passa a se manifestar de uma terceira maneira. Mas há um acordo com a força suprema para que a gente continue no mesmo sentido. Então, aí uma outra máxima que ouvimos muito do nosso mestre: a cultura racional não é contra nada, não é contra ninguém, nem qualquer coisa, não é isso? Mas um acordo de da linha que a gente está seguindo com aquela que a gente vinha. Só que melhorou a estrada, né? Ô, Luiz Cláudio, onde é que entra o asfalto aí? Porque a brita e a lama nós já passamos, que é a pré-história da humanidade. Vê aí, onde é que está o asfalto? E tem a aerovia também, né? A estrada está na cultura racional. No 5º volume da obra, né, o Racional Superior fala assim, ó: todos dentro da estrada racional, todos dentro da estrada racional, no rumo certo do seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. Todos dentro da estrada racional, com a imunização racional, caminhando para o seu mundo de origem, a planície racional. Assim, unidos aos seus irmãos, os habitantes da planície racional, que são os eternos, da origem do animal racional, todos unidos pela imunização racional e em contato com os seus irmãos, os eternos da planície racional, entendendo-se e conversando com eles, juntos e unidos por estar iluminados pela luz racional, a luz verdadeira do animal racional. A luz verdadeira do animal racional, Porfírio, é a energia racional. Certo? É exatamente isso. Agora nós temos uma estrada iluminada, né? Antes ela, além de esburacada, enlameada e a brita que já estava melhorando, não tinha iluminação alguma, porque agora nós temos a iluminação da imunização racional. Então a estrada continua, mas ela melhorou e muito. Com o conhecimento, né? Só mais um pouquinho, Bernadette, temos alguma ressalva, alguma coisa assim que você, no meio dessa estrada toda, você já chegou, nem está mais preocupado? Maravilha. Preocupada, eu não vou dizer assim a você que eu não estou, pouquinho, porque cada vez que nós tomamos conhecimento, essa preocupação ela vai diminuindo. Não é ser pretensiosa, gente, por favor. Mas, assim, pelo que eu era, pelo que eu estou hoje, essa estrada a gente vai descobrindo
aquela luz no túnel, quando a gente descobre, não quer sair mais. E é uma estrada que a gente não quer desviar por nada. Por nada. E o próprio racional, ele nos guia quando a gente está firme, né? Não sei se eu respondi. Eu não li, eu só falei o que eu sinto. Doutor Carlos? Você agora me fez lembrar que eu estava derrapando no acostamento aí alguns dias atrás, mas estou vivo. É porque eu fui assim, né? No impulso. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. A estrada sempre foi uma só, não existem duas. O conhecimento é sempre um só. O que muda são as fases. Vejam bem, as fases é que mudam. Então teve o primeiro, o segundo milênio e agora o terceiro milênio. Então como é que pode ter um terceiro milênio sem primeiro e sem segundo? Não é a parte elétrica, magnética, não, é a fase. A fase mudou. E a fase agora é do terceiro milênio. E para ser o terceiro milênio, o conhecimento é de cultura racional. Então nós estamos aqui, nessa estrada brilhante e iluminada, para falar para você que ainda não sabe disso. É um por todos e todos por um. Essa é a grande iluminação que a humanidade vai encontrar. Chega de matar uns aos outros, chega de uns quererem ser melhores do que os outros, porque ninguém é melhor do que ninguém. E o Deus verdadeiro, posso afirmar isso para vocês categoricamente, com provas e comprovações. Ele veio aqui e viveu conosco da forma mais simples e mais humilde possível. Ninguém viu, porque um simples e um humilde, ninguém vê. Torna-se invisível, inatacável. Por isso, Deus verdadeiro se protegeu aqui no mundo com exatamente essas duas virtudes. Se você deseja essa proteção, é imitar um pouquinho o verdadeiro Deus. E não dá trabalho, né? Bom, então deixamos para o próximo vídeo mais assuntos. Vamos em frente. A estrada racional está cada vez mais iluminada e cada vez mais bem recapeada. Estamos de volta para o nosso mundo de origem. Salve!